Sejam todos bem-vindos ao encontro de orientação sobre como será esse jejum a partir de amanhã, do dia 12 até o dia 15. Serão 3 encontros durante todos esses dias, 3 encontros poderosos, para que você inicie aqui hoje em unidade e a gente consiga fazer esses 3 dias, os 3 dias mais poderosos da nossa vida. E para poder explicar um pouco sobre como funciona o jejum, trazer uma palavra de crescimento, de orientação, de firmeza nesse propósito, convido aqui a esposa do Matheus Ribeiro, a Daniele Ribeiro. Dani, seja bem-vinda. Está aqui governantes, ativadores, posicionados para juntos estarmos em unidade nesse jejum. Uau, boa noite. Como que vocês estão? Vamos dar um start em 3 dias de muita conexão com o alto. Vocês estão preparados? 100 horas de detox do corpo, da alma e do espírito. Ai, é poderoso demais. Quem aqui está fazendo o jejum pela primeira vez? Coloca no chat. Boa noite, boa noite. É isso aí. O pessoal está preparado. Uou. Quem já teve uma experiência com jejum antes? É a primeira vez? Oh, eu já fiz, estou preparado. Vai ser incrível. É isso. Gente, eu não sei se a Jaqueline já falou, meu esposo, ele iria dar essa introdução aqui para vocês, só que teve atraso no voo, mas amanhã, 6h30, pontualmente, ele vai estar aqui com vocês, ele conta com a presença de todos vocês, vai ser um tempo muito precioso, eu amo jejum, é um momento que a gente fica mais sensível às coisas do alto, à voz de Deus. Aqui, ó, tem pessoas falando que já fiz 72 horas. Isso. Tem pessoas que já têm experiência, tem pessoas que estão começando agora, é para todos. E nós vamos dar algumas instruções de como fazer. Porque eu, particularmente, tive uma experiência assim, o meu primeiro jejum, nós fomos para uma chácara e nós ficamos lá o final de semana só na água. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de jejum. Então, assim, foi um baque. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir sobreviver? Aquela coisa. Então, a gente não foi preparado para isso. Aquela coisa de adolescente, de aventureiro. Mas foi uma experiência muito boa, muito gostosa. Porque tem essa questão da fraqueza, às vezes querer desmaiar, porque como a gente não tinha essa experiência ainda, e fomos para um chácara que não tinha nada, não tinha estrutura nem para fazer comida. Então, não tinha alternativas para você retroceder, voltar atrás, mas foi uma experiência muito boa. Então, não tem que ser com você da mesma forma. Para quem já tem experiência, você pode fazer, ajustar o seu jejum de acordo com aquilo que você já está adaptado. Mas é importante que todo mundo se envolva nesse projeto que é do alto. De fato, é um recrutamento. O Senhor está recrutando seus filhos para um novo nível de intimidade, para sair da superficialidade, para ir para águas mais profundas, né, para ter uma experiência com Deus. E aí você fica mais sensível, você ouve a voz de Deus. E é importante você também tirar algumas coisas, né, que você às vezes está muito tempo no celular. Então é momento agora de deixar um pouco, ou se não, estipular um tempo certo que eu vou ficar, vou utilizar o celular, porque tem algumas pessoas que trabalham com isso, precisa, né? Mas você pode tirar alguma coisa que você gosta muito, talvez uma TV, alguma coisa que você gosta, para você separar esse momento para dedicar e ouvir a Deus, ler a palavra. Porque só ficar sem comer é dieta, não é jejum.
Então, a gente precisa separar um momento realmente para ouvir a Deus. E nós temos uma pessoa que, depois que ela vai passar algumas orientações, especializada na área, de como você poder fazer isso de forma fácil, para ficar leve e gostoso. Né? Mas, primeiramente, gente, o jejum, ele não muda Deus. Ele não muda Deus porque ele era, porque ele é e ele sempre será o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano. O que vai mudar somos nós. O jejum ele transforma nós como seres humanos, né? E traz também essa sensibilidade também à voz de Deus. Então, o jejum é para você, é para mim, porque todos foram regenerados, todos tiveram uma experiência genuína com o Senhor. Então, todo filho de Deus, ele precisa desse processo de jejum. Né? Jesus mesmo falou para os seus discípulos. Alguém questionou ele, por que que os seus discípulos, Jesus, não jejuma? Ele pegou e falou, não, porque o noivo está com ele. Mas vai ter momentos que, quando eu partir, eles vão precisar jejuar e orar. Né? Então, para todo cristão, filho de Deus, o jejum ele precisa ser uma prática de todos nós. Nós precisamos. Por quê? Porque a gente precisa conectar o nosso coração com as coisas do alto, com as coisas eternas. Então, o jejum, primeiramente, é para você, para nós. O jejum também é o momento de você separar, organiza sua agenda, e que todo mundo tem a sua rotina, vai para o trabalho, mas organiza a sua agenda a ponto que você consiga separar um momento a sós de quietude, não só de leitura da palavra, mas de você meditar, sabe? Meditar naquilo que você está lendo e até mesmo separar alguns trechos que vai saltar e queimar no seu coração para você confessar a palavra, porque ela tem esse poder de transformar. Às vezes você vai ler um texto que você já leu várias vezes, mas Deus vai trazer uma nova perspectiva, uma nova percepção daquele texto. Tá falhando, gente? Tá falhando? Não? Tá tudo ok. Ah, tá. Então, é importante meditar, confessar a palavra, né? Uma coisa que funciona muito para mim é essa questão de você separar alguns trechos e falar assim, olha, é, separar alguns versículos e falar, durante esse período de jejum, eu vou focar, vou enfatizar alguns versículos e vou orar todos os dias, em cima daquele versículo. Isso tem um poder tão grande na sua vida. Então faça isso. Se tem algum versículo que Deus tem falado com você, ou talvez você não tenha, mas à medida desses 3 dias de jejum, Deus falar com você, separe e faz essa confissão, né? Porque isso vai trazer realidade, vai trazer a existência, até mesmo de alguma promessa, algum momento que você está passando, né? É importante a gente ter um alvo de oração. Nós estamos preparando aqui para o nosso Lex, para essa imersão que nasceu no coração de Deus, que a intenção é ativar líderes generais, homens e mulheres de Deus posicionados, que sabem quem são e para que estão nessa terra. Então, esse é um dos nossos alvos, né? Que o Senhor realmente possa recrutar esse exército. Só que você também tem que ter o seu alvo de oração. O que é que você tem buscado em Deus? O que é que você quer em Deus nesse próximo semestre? Nós já estamos no segundo semestre, temos alguns meses para concluir o ano. Dani, boa noite, versículo para jejum. Sim, vou falar para vocês, mas no final. Então, peça a Deus aquilo que você quer para concluir
o restante desse ano. Senhor, eu não abro mão de entrar em 2025 dessa forma. Então, faça os seus alvos de orações. Talvez é alguma coisa que você não consegue vencer, algum vício, talvez é alguma crise financeira, ou talvez você precise de uma direção, talvez seja uma enfermidade. Eu não sei o que é, mas apresente diante de Deus. Esse é um momento até mesmo para Deus falar com você. É quando você abre mão dos desejos da carne, gente, porque comer é uma coisa muito boa, não é? Comer é bom demais. Ficar horas no celular é muito bom, né? Às vezes você assistir uma série na Netflix, você gosta, e tudo isso é legítimo. Mas quando você abre mão dos prazeres da carne, você fortalece o seu espírito. E o jejum, ele é justamente para isso, porque a carne, ela sempre está em guerra com o espírito. Ela sempre está em guerra com o espírito. Então, o que a gente precisa fazer? É abrir mão do desejo da carne e fortalecer o nosso espírito. E aí é justamente esse momento que Deus vai começar a falar com você. Eu acho que o Mateus já até falou daquele exemplo da professora que ela estava dando aula e tinha muita bagunça, muita confusão dentro da sala de aula, muita criança fazendo barulho e ela tentando chamar a atenção da turma, só que ninguém ouvia a voz dela. Aí ela pegou e teve uma ideia, começou a falar baixinho. E nisso despertou o interesse, a curiosidade de alguns alunos, que começou a aproximar dela, começou a estar mais perto para poder ouvir o que ela estava falando. Então, as pessoas que estavam mais próximas, os alunos que aproximaram dela, o que aconteceu? Começou a entender o que ela estava falando. Só que os que estavam no final, no fundo da sala, não era perceptível, eles não conseguiam compreender, entender. Por quê? Por causa dos ruídos. Então, talvez está acontecendo assim com você também. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa tampar os ruídos. Às vezes é muitas vozes, é muito. E às vezes você está sem rumo, sem direção, e está até buscando, Deus, fala comigo. Deus, me posiciona, me guia, me direciona. Mas você não consegue ouvir a voz de Deus, porque tem muitos ruídos. E isso atrapalha você de ouvir a voz de Deus. Mas a partir do momento que você toma a decisão de aproximar e de estar mais perto de Deus, essa voz ela começa a ficar mais perceptível. Você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza, com mais exatidão. E é isso que nós iremos fazer nesses dias, né? Calar as vozes. Outra coisa, libertação. O jejum é muito poderoso para a libertação. Né? Conheço muitas pessoas que a gente acompanhou que tinham problemas de vícios de jogos, que isso prejudicava o casamento, só que não conseguia deixar, né, os jogos. Tinha outras pessoas que tinham vícios de pornografia e só conseguiu vencer através do jejum e da oração. Né? Um momento muito propício também para você apresentar diante de Deus. E acredito que vai ser 3 dias, 100 horas poderosas, de muita clareza, de muito discernimento espiritual, porque tem muitas coisas ocultas que para você poder acessar, não é para qualquer pessoa. Para você acessar, você precisa pagar um preço. E eu quero, de fato, esses segredos ocultos que está escondido em Deus. Eu quero poder acessar isso. Né? Nós queremos esse recrutamento de pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza que todos vocês também querem. O jejum, ele afeta o ser humano de forma integral. Ele afeta no corpo, na alma e no espírito. Né? Então, a nossa alma, ela está em transformação. Como que eu posso transformar a minha alma? A palavra de Deus fala que a nossa mente ela é renovada ela é transformada não, a nossa mente é renovada pela transformação da palavra. Então, através da palavra,
a sua mente é renovada. Então você precisa da palavra, você precisa de ler, você precisa buscar revelação, você precisa buscar entendimento. Não é só conhecimento, mas é revelação. Sabe quando você pega a Bíblia para ler e aquele texto ele salta assim nos seus olhos e queima no seu coração? E você fala assim: "Puxa, né, eu já tinha lido aqui essa passagem várias vezes, mas dessa vez foi diferente." Então, a palavra, ela proporciona essa transformação da alma, da mente, do intelecto, né? E nós precisamos dessa renovação constante. E é por isso que a gente precisa separar um tempinho, porque é muito importante não só ler, mas meditar, estudar e pedir a Deus também esse discernimento espiritual, através, da revelação do próprio Espírito Santo. O corpo, porque acaba que é um detox também, vai ter uma pessoa que vai falar para vocês o quão é importante o jejum nesse aspecto da desintoxicação do corpo, do organismo, né? E, e do espírito. Como que você fortalece o seu espírito? Você fortalece o seu espírito buscando a Deus, né? Aquela questão que eu falei para vocês, que a carne ela sempre está limitando ali contra o espírito, é uma guerra constante. Então, para que o espírito ele vença e tenha mais força do que a própria carne, é buscando a Deus, é buscando as coisas do alto. E quando você busca as coisas do alto, essa vontade de conectar com Deus, ela é mais forte do que os desejos da carne. E então vamos para as instruções, para as instruções básicas, que a gente acha que é muito óbvio, mas não é. É igual eu mesmo tive essa instrução que era tão básica em relação a o que me preparar para comer, quando acabar um jejum prolongado, o que comer também, porque não é qualquer coisa. Inclusive, um dos nossos líderes da época, ele fez um jejum de 21 dias na água. E aí, quando ele finalizou, ele tomou uma vitamina de abacate. Ele foi assim: eu vou naquilo que eu mais gosto. Ele tomou uma vitamina de abacate, comeu algumas coisas pesadas. E aí ele parou num centro operatório, que estourou a hemorroida dele, e ele teve que tratar, porque deu uma disenteria terrível. Então, são coisas simples, mas que precisam de instrução, né? Então, algumas pessoas colocaram no chat que é a primeira vez que estão fazendo, outros já têm experiência. Então, esse jejum, quem que vai determinar como que ele vai ser é você, tá certo? Algumas pessoas que já têm experiência, eu quero ficar os 3 dias na água, beleza. Daniele, não consigo, meu trabalho é pesado, tem algumas restrições, então eu não consigo fazer na água. Beleza? Você pode fazer de uma refeição por dia. Ah, não, ainda assim é muito pesado. Nunca fiz, estou começando. Tira uma refeição, tira o café da manhã, tira a janta, tá? Se você tirar a janta, o seu corpo vai agradecer. Mas tira uma refeição. Ah, e uma refeição eu não consigo. Então tira algumas coisas, né? Tira o açúcar, refrigerante. Eu acredito que a maioria já não come açúcar, mas se for o seu caso, uma ótima oportunidade para você eliminar isso do seu cardápio pelo resto da vida. Então comece tirando o açúcar, o refrigerante, uma fritura, tira alguma coisa, né? Mas o importante é que você faça. Tira alguma coisa que você gosta, igual eu falei, às vezes o celular, né, a Netflix, não sei, mas faça alguma coisa e você que vai estipular como que vai ser. O tempo determinado são 3 dias, 12, 13, na verdade são 4 dias, né, Jaque? 12, 13, 14 e 15. Então vai até o dia 15. Então são 4 dias. E aí tem pessoas que falam: Daniela, como que funciona o jejum de Daniel? Era um dos jejuns que Daniel ele fez e muitas pessoas utilizam o jejum dele, que ele abriu mão.
de todo derivado de animais. Ele não comia nada que era derivado de animal. No caso, carne, derivado de leite. E aí ele, açúcar. E aí ele fez esse tipo de jejum. Não sei se é aconselhável também. A Marceli, ela vai poder falar melhor, que ela é uma profissional da área, ela pode passar essa informação melhor para vocês. Então, pode ser o jejum parcial e jejum total. Organize o seu horário. Então, se você vai fazer o jejum, tipo assim, Daniela, eu vou tirar então a janta. A minha última refeição vai ser às 18 horas. Beleza, então organiza. Mas aí a pessoa não consegue lanchar por causa da rotina, que é muito corrido. Aí ela esquece de fazer o lanche, ou talvez não alimentou direito no almoço. Então se organiza direitinho para dar tudo certo e não ter nenhum problema na saúde. Evite açúcar e cafeína. Geralmente, quando a gente faz até mesmo de uma refeição, que era um dos jejuns que a gente mais fez na outra denominação que a gente congregava, eu e o Matheus, a gente fazia de uma refeição, mas ainda assim a gente tirava o café e tirava o açúcar, né? Então, independente do tipo de jejum que você vai fazer, eu sugiro que você corte essas duas coisas, tanto a cafeína quanto o açúcar. E no mais é isso. Vamos deixar a Marceli falar um pouquinho, trazer um pouquinho da experiência dela, para ela poder nos orientar também. Ela tem muita coisa para poder compartilhar. E amanhã às 6h30 a gente aguarda todos vocês aqui e vai ser um momento muito precioso. E eu quero ouvir depois os depoimentos, aquilo que o Senhor falou com você, o que mais marcou, porque eu acredito que vai ser assim, vai ser um marco na sua vida. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa, Deus vai entregar para você. E você vai poder adquirir isso, materializar, né? Tudo aquilo que você quer, deseja, você vai conseguir materializar isso através desse jejum, através desse tempo precioso de oração, de busca, de entrega. E é isso, gente. Um abraço no coração de todos vocês e tenha uma excelente noite. Gostaria de convidar a Marceli. Então, Marceli, pode abrir seu áudio, né? A câmera já está ligada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, obrigada, já. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Muito bom, muito bom. É um prazer estar aqui. Obrigada, uma honra estar com vocês, direcionando esse desafio para muitas pessoas, né? E trazendo clareza de fato como que você pode trazer mais ainda benefícios do jejum para a tua saúde, né? Daniela colocou muito bem algumas coisas aí que eu vou reforçar, né? Em relação ao que você vai tomar, café, enfim, o que que acontece, a gente vai deixar um período de dúvidas e tal. Também concordo de tirar o café, por N motivos, vamos falar também. E antes de mais nada, o que que a gente precisa entender, né? Por que que a gente tem que fazer um jejum, né? A nível físico, a nível saúde, né? O jejum traz muitos benefícios, ele previne doenças, enfim, mas por que que será que a gente precisa ter a prática do jejum na nossa vida? O prolongado, você pode escolher algumas determinadas fases do ano, né? Não é para fazer todo mês, por exemplo. Mas o jejum intermitente em si, ou seja, de 14, ou de 16, ou de 18 horas, ou uma vez na semana de 24 horas, né? Então, a nossa expressão genética, que a gente chama, ela está adormecida. Por quê? O nosso estilo de vida, o sedentarismo, né? O grande consumo de comida, né? Então, aquela questão de que lá atrás foi dito que estava comendo a cada 3 horas, porque o seu cérebro precisa de energia.
está cansado porque é falta de energia, enfim, todo esse acesso que hoje em dia temos, essa facilidade, essa praticidade de toda hora abrir um pacotinho, seja integral, ou seja fit, né? Dos industrializados, ou mesmo na correria do dia. Muitas famílias acabam não se alimentando da comida de verdade. Enfim, os industrializados, eles vieram trazendo essa praticidade que hoje está roubando a nossa saúde. Então, todo esse acesso fez com que a nossa expressão genética estivesse adormecida. E isso é ruim para a nossa saúde, a gente vive menos. Então, quando a gente coloca a prática do jejum na nossa vida, é como se fosse acionar, né? Reativar esses genes que trazem longevidade, então você viver mais e com qualidade e com saúde, trazendo mais memória, mais disposição, mais foco, né? Isso tudo é um dos principais benefícios do jejum. Quando a gente pensa em relação a o que mais que o jejum pode trazer, a gente precisa lembrar um pouquinho em relação ao nosso comportamento alimentar, né? Porque hoje em dia, o que foi feito para nos nutrir, para nos alimentar, que é o alimento, já não tem mais tanta relação quando você come. Você pode perceber que muitas vezes, não vou colocar 100% aqui, mas 98% das vezes que você vai se alimentar, ou que você vai em algum lugar, tem relação com prazer, tem relação com essa afetividade, tem relação com a cultura familiar, tem relação com a cultura do seu trabalho, né? Tem relação com as suas relações sociais. Então, a comida, ela não é mais aquela questão que o seu corpo precisa de energia, de nutrientes, e você vai comer. Não, é além, está sempre associada essa questão das nossas emoções. Está triste, está feliz, está nervoso, está ansioso, né? Teve uma briga, está numa situação difícil, enfim, N motivos que tragam essa recompensa. E aí a gente acaba somando cada vez mais esse comportamento alimentar pela busca do alimento. Outro comportamento alimentar que está associado a essa modernidade que prejudica a nossa saúde, a nossa longevidade, é a questão do beliscar. Então, talvez você tenha um padrão comportamental que toda hora belisca alguma coisa, né? Seja para saciar a fome de boca, que você precisa estar mastigando alguma coisa, associado a essa modernidade que prejudica. Tá voltando, né? Que voltou, né? Seja essa questão de você buscar o alimento porque está faltando energia, então toda hora você precisa recorrer a alguma coisa, mas esse padrão alimentar de beliscar, de toda hora comer alguma coisa, impacta na sua saúde, que a gente vai entender aqui mais para frente. Outra coisa, um comportamento alimentar que você tem é a questão do quê? De você ter um consumo excessivo de carboidratos, ou seja, mesmo dos alimentos saudáveis, batata, mandioca, arroz, o bolinho, o próprio açúcar, o docinho, isso tudo traz um aumento de produção de insulina e isso compromete tanto a nível inflamatório quanto a função dos seus órgãos. Então, quando a gente pensa que o jejum ele vai reativar a nossa expressão genética, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o teu corpo entre no estado de sobrevivência, né? E aí, com isso, ele vai dar atenção de fato o que importa. E o que que importa no nosso corpo? Importa o funcionamento do nosso cérebro, do nosso intestino, do nosso fígado e do nosso coração. Só que quando tem muita oferta de comida, o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele fica confuso como é que ele vai agir e muitas vezes ele acaba não dando tanta atenção para esses órgãos. E aí é onde começa a ter o tal do estresse oxidativo e a síndrome metabólica, que é um nome bem conhecido para vocês. Então, o primeiro ponto do jejum é isso, é você saber que ele vai iniciar, ele vai ativar o funcionamento adequado do teu corpo. Você vai fazer uma limpeza, né? Vai fazer com que ele descanse, por exemplo, na primeira fase do jejum, ele vai usar todas as suas reservas que você tem, você vai entender como que o seu corpo vai reagir, e você vai lembrar dessas minhas palavras, uau, né? Algumas pessoas não vão sentir fome logo de início, por quê? Porque tem muita reserva de energia, muita glicose, né? Que é o açúcar do alimento, então ainda está sendo processado, né? O jejum ele vai trazer também uma questão de ordem e de disciplina e de autocontrole. Então, muitas vezes você já tentou emagrecer, muitas vezes você começa uma reeducação alimentar, uma dieta e não dá conta de prosseguir, justamente porque é difícil de falar não, é difícil ter esse autocontrole, é difícil de governar o seu metabolismo. Muita
coisa é relacionada a ele mesmo, a parte bioquímica, mas uma boa outra parcela é relacionada às nossas escolhas. Então, para você construir os resultados, tanto na sua vida, na sua saúde, como num todo, você vai precisar desse autocontrole, desse governo, dessa disciplina, né? Desse exercitar ali, pagar o preço, como a Dani falou, de dizer não, não vou comer agora, porque assim, a gente fala que está de jejum, tudo acontece. Tudo quanto é aniversário acontece. Tudo quanto é reunião acontece. Tudo vai acontecer. Há um tempo você não comia tal coisa, nem lembrava. O seu cérebro vai te lembrar daquele prato, daquela comida, enfim, porque ele está realmente entrando num estado de sobrevivência. Ele vai fazer tudo que ele pode fazer, tudo, para ter uma energia rápida, para depois ele começar a se movimentar, a retirar o estoque de gordura, de energia através da gordura. Então, tenham paciência, entendam que é um processo normal esse, né? E faz parte do jogo. Lembra sempre o seguinte: o maior desafio para o teu físico é você dizer não, é muita mente, por isso que se conectar, está ali em oração, né? Está ali se fortalecendo de fato, não pensando em emagrecimento, é o que vai fazer a diferença de você conseguir completar, ou seja, o seu jejum, seja ele de uma refeição, seja ele das 100 horas, enfim, como a Dani falou, você vai estipular, tá? Quando a gente pensa em jejum propriamente dito, né, falando de saúde, os benefícios do jejum e a prevenção de doenças, se a gente pensa que então o jejum ele vai ativar o que verdadeiramente importa, a sua saúde intestinal, então o seu órgão do intestino, que ali estão muitas células da sua imunidade, então muitas doenças autoimunes, né? Então Hashimoto, doença celíaca, fibromialgia, todas as doenças autoimunes estão relacionadas com a saúde intestinal. Então, quando você dá esse tempo para o seu intestino não precisar, né, funcionar em relação ali aos alimentos, você proporciona uma regeneração celular a nível intestinal. Existe duas células que formam uma parede do intestino, que é o tal do leaky gut, que quando tem muita comida, você está comendo demais, você não se exercita, você não tem um metabolismo adequado, você janta muito tarde, não dorme direito, essa parede ela se rompe e aí tem uma ligação entre as toxinas que eram para ser eliminadas com a sua corrente sanguínea. Então, o jejum ele vai proporcionar essa regeneração da parede intestinal. Ele vai trazer uma boa permeabilidade, mas fechando esse canal de toxinas. Então, isso para a tua saúde como um todo e principalmente para ativar, né, as suas células imunológicas é fundamental. Então, esse é um grande benefício do jejum. Quando a gente pensa a questão de fígado, hoje em dia a população está com mais de 30% da população está com gordura no fígado. O que que é isso? Excesso de carboidrato, excesso de produto industrializado, que tem lá o xarope de milho, xarope de glicose, os realçadores de sabores. Então, a gordura no fígado, ela é uma das causas, por exemplo, das doenças cardiovasculares, não só do sobrepeso, obesidade, né, mas de AVC, das doenças neurológicas. Então, é importante a gente entender que o jejum, ele vai estar ali, de fato, atuando nesse funcionamento do fígado. O fígado vai ter mais espaço para ele fazer o detox natural, e isso é importantíssimo. Então, eu quero que talvez seja um pouco mais técnico aqui, estou tentando ser o mais claro possível, mas qual é o intuito? Quando tiver difícil, né? Quando você fala, eu não estou conseguindo, eu preciso comer, está difícil, hoje não tive tempo, começa a embolar tudo, né? Porque a fome ela vai te dando nas primeiras horas uma sensação de lentidão, né? Você parece que está menos produtiva. Por quê? Porque tinha muito açúcar no seu organismo, tinha muita glicose, né? Suas refeições eram ricas de carboidratos, mesmo que os carboidratos saudáveis, como os legumes, as verduras, o próprio arroz integral, muitas vezes a combinação ali, ela promove esse boom de açúcar no seu organismo, não é só a questão do bolinho, do doce. E aí o seu pâncreas, ele produz muita insulina, que é o hormônio que vai pegar esse açúcar, vai quebrar e vai metabolizar. Conforme você tem esse hábito de comer, 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 não dar um descanso, produz muita insulina, essa insulina fica circulante e você tem a resistência à insulina. Então, ou seja, quando você retira tudo isso, o que que acontece? O corpo, ele fica assim, para onde eu vou? E ele começa a diminuir mesmo
a sua capacidade. Então, essa lentidão, né? Às vezes você pode sentir um pouco nauseada, às vezes pode dar dor de cabeça. Isso tudo é normal porque a oferta foi barrada, né? Então, a oferta foi diminuída. Então, não pense que, meu Deus do céu, eu estou fazendo jejum agora, eu não vou conseguir fazer mais nada. E vale a orientação da Daniela. Se a sua semana for muito intensa, se você precisar de fato ter ali uma agenda cheia e não conseguir fazer o jejum 100%, tá ok, não se cobre por isso, porque de fato, as primeiras 24 horas você vai sentir um pouco mais lenta, tá? Mas lembre-se disso, que o seu intestino vai estar funcionando melhor, as células elas vão estar sendo regeneradas, ou seja, existe um processo de autofagia. O que que é isso, Marceli, né? Que está comprovado cientificamente, tá? Tem um biólogo celular que recebeu o prêmio Nobel, enfim, isso tudo está comprovado em estudos que imagina quando você faz uma esfoliação, as mulheres talvez vão entender um pouco melhor. Você não passa aquele esfoliante no rosto, na pele, e aí você esfrega, 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 esfrega até as bolinhas saírem, não é? Para quê? Você quer tirar as células mortas. Essa autofagia que o jejum traz, né? Começa a partir de 16 horas, faz isso. Ele primeiro começa a utilizar as células ruins e depois de utilizar todas as células ruins, ele começa a produzir células novas, aonde a tua saúde é beneficiada, aonde essas células novas elas vão fazer com que todos esses órgãos funcionem melhor, tá? Então lembre-se disso, ok? Quando a gente fala de outros órgãos, por exemplo, seu cérebro vai funcionar muito melhor, por mais que nesse início ele tenha essa queda de energia, por quê? Porque o alimento que mais dá energia para o cérebro é a glicose, é o açúcar do alimento, né? Então, o legume, a fruta, tá? As raízes, batata, mandioca, isso tudo tem açúcar, né? Fora o açúcar adicionado e o açúcar dos industrializados quando está na dieta. Então, isso tudo dá uma energia rápida. Quando você tira, parece que diminui, mas depois, quando entra, a gente vai falar das fases de jejum, na fase de cetose, você consegue dar muito mais energia para o teu cérebro, você consegue acionar um sistema neurotrófico, que é o quê? A sua sinapse de inteligência, tá? A sua velocidade de pensamento. Então, pensa sempre que esse momento vai chegar, tá bom? Não paralisa ali naquele momento que tô mais na lentidão. Algo importante, quais as doenças? Então, tá, Marcelo, você falou que o jejum ele também previne algumas doenças, né? Sim, ele previne. Então, a prática do jejum, tá? Quando você coloca um jejum intermitente, quando você coloca essa prática de um jejum mais prolongado ao longo da sua vida, tem essa prevenção, tanto de diabetes, tá? Das doenças neurológicas, então, Alzheimer, a própria depressão, né? O Parkinson, o próprio câncer, né? Então, o jejum ele tem uma ação na prevenção dessas doenças e também diminuir inflamação. A palavra que eu acredito que vocês ouvem bastante, né? Que o corpo inflamado, ele resulta em muitas doenças. Então, o jejum ele também traz essa desinflamação, ele vai acionar ali como se fosse o nosso motor do corpo, que chamam as mitocôndrias, onde gera energia, onde aumenta a nossa performance, onde faz com que o nosso metabolismo trabalhe como um todo, faz com que você emagreça, enfim. Então, ele potencializa essa ação de geração de energia, trazendo o quê? Baixando o quê? O nível inflamatório. Então, triglicerídeos diminui, colesterol, né, os marcadores do colesterol diminui. Quem tem questão com pressão alta, começa a estabilizar, mas lembra, é um todo, tá? Uma prática, não é que você fez jejum um dia que isso tudo vai resolver. E tem também a questão do estilo de vida junto, que vai fazer esse conjunto, esse combo, né? Então, a desinflamação, ela é muito bem-vinda para a vida. A gente precisa estar com o corpo desinflamado. E uma das práticas, por exemplo, Marcelia, não estou conseguindo fazer o jejum completo, vou tirar o jantar. Jantando mais cedo, até às 18, ou retirando o jantar, desde que a sua janela alimentar, se você for tirar só o jantar, seja de comida de verdade, você já começa a atuar nessa questão de desinflamar o teu corpo. Você já começa a atuar nessa questão de diminuir esses picos de insulina que eu falei para vocês. Quanto mais insulina a gente tem, mais inflamado fica. Então percebam que o hábito de fazer as refeições mais cedo ou retirar o jantar quando você estiver em jejum, né, isso já
é de grande benefício para a tua saúde, já previne também muitas das doenças, tá? E aí, vamos entender um pouquinho as fases do jejum, né? Então, existem as fases. Então, vai começar amanhã, né? Imagina que até de 0 às 4 horas primeiras do seu jejum, você tem esse estoque, né? Você comeu da sua última refeição. É importante, quem for fazer a última refeição agora, já até tarde, né? Mas enfim, não faça despedida, tá bom? Não vá comer aquele docinho agora, não vá comer um pão agora. Por quê? Porque isso vai lá nas primeiras 4 horas fazer com que você tenha uma queda muito brusca da insulina, desse hormônio. E aí isso vai prejudicar ao longo do seu dia, você vai ter mais efeitos colaterais, tá bom? Então, entre 0 e 4 horas, existe aquele momento onde o corpo tem aquele estoque, tem a reserva do que você comeu, ele vai estar metabolizando e, enfim, tá ok. Entre 4 e 16 é um período maior, mas entre 6 horas já começa aquela autofagia que eu falei para vocês, então começa uma regeneração celular, os níveis desse hormônio insulina começam a baixar, porque não está comendo nada, não está ingerindo nada, então eu não produzo mais. E o que está em excesso, ele começa ali a baixar. E aí começa uma fase, que é a catabólica, que a gente chama, né? Onde você começa a sentir algum desconforto. Algumas pessoas sentem algum desconforto aqui, tá? Pode se sentir um pouco com dor de cabeça, né? Pode sentir um pouco lenta. Tem algumas pessoas que já nessa fase, entre 8 e 10 horas de jejum, já se sintam mais lenta e com dor de cabeça, e muitas vezes vai recorrer ao café. O café, em algumas práticas de jejum intermitente, alguns profissionais indicam, toma um cafezinho, toma um chazinho, enfim, mas o café ele vai aumentar a produção do seu ácido, né, estomacal. E isso vai fazer com que você tenha mais náusea, mais dor de cabeça, né? Então, além de sobrecarregar o seu fígado, porque quem está em jejum, você começa a dar uma fome, se sentir mal, você não vai tomar uma xícara pequenininha de café, concorda? Você já vai querer um baldão, você vai querer ficar estufada de café para te dar energia. E isso vai sobrecarregar o seu fígado. E aí, lembra aquela questão da gente facilitar o funcionamento do fígado natural, detox, né? Isso vai comprometer as enzimas hepáticas e essa detoxificação. Então, por isso é bem indicado a gente não consumir o café, ok? Então, nessa fase catabólica, que é a partir das 4 horas, você já começa a ter aquela regeneração celular, você começa a não ter mais a insulina para metabolizar, não está comendo nada. Então, você segue já para a próxima etapa a partir de 16 horas, que é onde a gente tem a queima de gordura. E aqui eu não quero que vocês entendam que eu vou começar a emagrecer. A gente não está falando de emagrecimento, mas essa queima de gordura é o quê? É o que vai gerar energia. Se antes vinha do carboidrato, antes vinha das frutas, dos legumes, do arroz, da batata, né? E de todos os industrializantes que você come, agora não vem mais. Agora o teu corpo, lembra que ele entrou em sobrevivência, ele primeiro se debateu, mandou algum sinal de dor de cabeça, mandou algum sinal de lentidão, né? Os pensamentos sabotadores começam, enfim, e aí ele viu que não vai ter ingestão de mais nada, então ele vai ter que se virar para gerar energia, porque você está normalmente andando. Pode fazer exercício físico? Pode, tá? Pode trabalhar? Pode. Tem que ter um momento mais de descanso, relaxamento? Tem sim, mas não é algo que assim, ai, tô de jejum, me deixa aqui, não posso nem falar com ninguém que eu vou gastar energia, vai ser pior. Não, você pode viver. Algumas pessoas consegue viver normalmente, outras têm que reduzir um pouco mais o ritmo, né? Além dessa questão que a Daniela colocou, que é importante você se recolher em alguns momentos, mas você pode, tá? Treinar e tudo mais. Só não se esqueça de beber água. Por quê? Se você não beber água, principalmente nos dias que você treinar, então nos dias que você treinar, se estiver anotando, anota aí, você precisa multiplicar pelo seu peso 0,45 ml de água. Aí vai dar um número lá, é a quantidade de água que você vai ingerir. No dia que você não treinar, é 0,35 vezes o seu quilo de peso. Isso é muito importante, porque às vezes no dia comum você bebe um copo só de água. No jejum, se você não tomar, no mínimo, a conta no geral são 2 litros de água, né? Você vai ter muito mais dor de cabeça. Você não vai ter oxigenação, né? Você não vai ter oxigenação para o seu cérebro.
A sua corrente sanguínea vai ficar prejudicada, você não vai se sentir hidratado, os seus órgãos que vão precisar de muita hidratação para funcionar, lembra que ele está num período, numa fase de sobrevivência. Tudo isso vai ficar mais difícil, vai impactar mais ainda o teu sono. Marcelo, posso ter insônia, não consigo dormir com fome, né? E agora, como é que eu vou fazer? No primeiro dia, se você tiver no jejum absoluto, pode ser que o seu sono, tá, fique mais agitado, sim. Aí você aproveita para levantar e orar, né? Ou se você tirou o jantar só e mesmo assim teve uma dificuldade para dormir, é normal, porque o teu corpo não está acostumado. Lembra que é tudo novo, se você não está acostumado, ok? Mas você precisa de água, é importantíssimo, porque senão todos os sintomas, né, que pode dar fraqueza, náusea, dor de cabeça, insônia, eles vão ser potencializados. Não entendi. Eu não ouvi, Pode depois prosseguir, é não um sei se áudio que tá... está tá aberto. bom, tá. Achei que era uma pergunta. Então, isso é muito importante, tá bom? Você tomar a sua água. Uma coisa importante aqui, deixa eu ver se falta alguma coisa já, que não lembro se eu coloquei mais coisa para abrir para dúvidas e perguntas, né? Eu acho que eu falei de tudo. Só uma coisa para a gente ressaltar. O que comer antes, então, falei para vocês, algo de preferência que não tenha açúcar, que não seja um carboidrato que vá digerir rapidamente. Então, por exemplo, um bolo, um pão, né, francês, uma torta. Cuidado com esses alimentos que você for comer ainda hoje, tá bom? Ou se você vai tomar café da manhã, amanhã e depois entrar em jejum, enfim, a gente vai entrar cedo, né? Mas só relembrando. O que que você deve comer na volta, tá? Então vamos falar a primeira pessoa que vai tirar uma refeição só. Você, por exemplo, vai tirar o seu café da manhã. Então, o que que você vai comer depois? O seu almoço, você tem que ter uma refeição rica em fibras, tá? Então, salada, verduras, né? Menor quantidade possível se você for comer batata, ou arroz, ou mandioca, tá? Coloca ali a sua porção de proteína e alguma fonte de gordura, seja alguma semente, ou azeite, ou abacate. Por quê? Porque demora mais para digerir. Então, pense que você ficou um tempo sem comer, você não vai dar aquele pico de açúcar no seu sangue para descompensar a produção dos hormônios e você ter não só uma questão de diarreia, mas você ter alguns desconfortos, tá? Isso é uma refeição, ok? Então, tirou o lanche da tarde, vai jantar, a mesma coisa. O que você vai comer quando você voltar do jejum prolongado? Pense que você vai ficar 100 horas, ou pense que você vai ficar 72 horas, ou pense que você vai ficar 24 horas. Cuidado com as gorduras, tá? De preferência, tome algo leve, pode ser uma sopa, né? Uma porção pequena, tá? Não queira comer tudo de uma vez, né? Então, você vai quebrar o seu jejum com o almoço. Antes do almoço, não coma fruta, tá? Você vai tomar um caldinho, pode ser, tá bom? Um caldinho de sopa, de legumes, enfim. Mas se ele não tem o caldo, não me organizei e esqueci. Você vai pegar pouquinha comida. Então, você vai pegar, que seja uma florzinha de brócolis, vai pegar um pedaço pequeno de frango, ou de peixe, ou de carne. Você vai pôr pouca salada crua, tá bom? Se você é uma pessoa que já tem alguma doença intestinal, seja doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, glomerulosa. Enfim, você cuidado com as folhas cruas, porque a folha crua e os legumes com casca já tende a soltar o teu intestino. Então, todo cuidado com o volume de quando você for voltar a se alimentar, aqui a partir de 24 horas, né, e principalmente 72 e as 100 horas. Por quê? Porque senão você dá aquele choque no teu organismo, e lembra, ele está praticamente zerado, né? Há muito tempo sem trabalhar na digestão. Então, até ele se reorganizar de novo, você não pode ter uma auto-ingestão de uma vez só, ok? Isso é bem importante. E continua a hidratação e comendo em porções menores, mesmo nas próximas refeições. Aproveite, quando você voltar, lembre-se disso também. Aproveite para não se esquecer, às vezes a nossa mente ela nos sabota, da disciplina que você conquistou, do autocontrole que você conquistou perante a comida, né? Desse governo em dizer não, né? Em não, obrigado, eu não quero, e se sentir bem com isso. Não é um peso, não é, ai, o que que vão falar de mim? Ah, mas fez com tanto carinho, eu vou comer mesmo sem fome, muitas vezes você acaba comendo. Leve isso para a vida, porque isso é fundamental para a tua saúde. Isso vai te ajudar
a você ter boas escolhas alimentares que vai impactar na sua saúde física, emocional e no seu dia a dia com um todo, até na questão do seu relacionamento com Deus, porque uma pessoa que governa o teu corpo, né, um espírito forte, ele não habita no corpo fraco, né? Então, isso é algo tremendo que a gente conquista também no jejum. Já que eu não quis tomar o tempo de vocês, a gente sempre está aberto para pergunta. Eu não consegui ler aqui os comentários, então não sei se você quer falar. Vou passar aqui algumas perguntas para você, que o pessoal que Isso. está aqui, né? Quem chegou primeiro está aqui com a gente no Zoom, e tem uma galera também lá no canal do YouTube. Então, eu vou colocar aqui algumas perguntas aqui. Você já falou sobre a parte do treino, né? Uma pergunta aqui do Itamar. E para quem tem muita hiperatividade mental, tem alguma influência? Não, o jejum não tem não, tá? Não. Na verdade, essa questão que eu falei lá do nosso sistema neurotrófico, que dá essa inteligência, essa velocidade, é mais a longo prazo, lá para frente. Então, até lá, você, pela diminuição da ingestão dos alimentos, você consegue esse equilíbrio, tá? Ele não tem relação de te deixar mais agitado, não. Tanto é que crianças ou adultos que têm epilepsia, a melhor dieta é uma dieta cetogênica e jejum intermitente, onde eu tenho a dieta cetogênica, você não ingere quase nada de carboidrato, né? E o jejum também, jejum prolongado, energético, calórico que a gente fala, né? Então, ter intervalos grandes de 6 horas entre as refeições. Outra pergunta aqui. Quem tem enxaqueca pode fazer? Pode fazer, tá? O que que vai acontecer? Não esquece de tomar bastante água. E se você toma alguma medicação, então de repente você faz uma suplementação, né, com alguns nutrientes que têm relação com a enxaqueca, não deixe de tomar, tá? Aliás, toda pessoa que faz uso de algum medicamento, não deixe de tomar. Porque às vezes a pessoa entende que é jejum e vai tirar de tudo, vai fazer uma limpeza total. Não, em hipótese alguma. Inclusive, se você está gestante ou está com suspeita, de estar grávida, se você está amamentando. Se você tem, por exemplo, uma doença crônica alterada, o que que é isso? Então, por exemplo, sua diabetes está descompensada, né? Você tem algum problema renal que está descompensado, você precisa de acompanhamento do seu médico para fazer o jejum. Não é que não pode, mas aí precisa desse olhar do seu médico que está te acompanhando. E jejum e gestante lactante criança não pode fazer mesmo o jejum, ok? Você pode repetir a relação da água em relação a treino e sem treino? Posso, então vamos lá. Então você vai pegar o seu peso, por exemplo, você pesa 65 vezes 0,045 no dia de treino. Vai dar um número lá. Só sem calculadora aqui. Não, hoje eu não vou treinar, então você vai fazer o seu peso, 65, vezes 0,035. Vai dar um outro número. Essa é a quantidade de água que você deve tomar. E aí cada um faz com o seu peso. E aí, assim, não adianta tomar tudo de uma vez, principalmente se você estiver em jejum, né? Porque o seu corpo não vai conseguir, metabolizar tudo isso. É ao longo do dia. Uma coisa importante, não deixa para tomar boa parte desse líquido depois dos 18, porque senão vai impactar o seu sono também, tá? E aí você vai ficar com aquilo, às vezes está se adaptando com o jejum que já está impactando um pouco o teu sono, aí mais a questão de levantar para fazer xixi fica muito mais difícil para você organizar essa questão, sendo que o sono ele é primordial para a vida, sempre que dirá no jejum, né? Se por um acaso, no segundo dia, para quem tiver no prolongado, né, o sono ainda estiver ruim, existe um chá de mulungu, né? E aí eu sei que a gente vai estar só na água, mas às vezes a pessoa está ali naquela aflição, eu quero continuar, a única coisa que está difícil é o sono. Sem açúcar, claro, chá de mulungu e passiflora não tem contraindicação, você pode fazer uso disso, tá? Toma 3 horas antes de dormir e ele promove esse relaxamento, ok? Mas vamos seguir na água com essa observação. Até no máximo 18 horas você toma a sua quantidade de água, seja 2,5 litros, 3 litros, e você checa essa questão do sono, tá?
Teve outra pergunta aqui sobre a reintrodução alimentar, né? Você falou sobre a questão da sopa, né? Sugestão e evitar comidas oleógenas. O Rafael aqui, ó. No meu caso, que tomo suplementação para disposição que tem cafeína, devo suspender? Então, se você é uma pessoa, não sei se é o seu caso, tá, Rafael? Vou juntar com a outra pergunta lá. Se você é uma pessoa já agitada, né? A recomendação é de no máximo 400 miligramas cafeína dia por cada pessoa. Se você é uma pessoa ansiosa, agitada, no máximo 200 miligramas. E aí, normalmente, esses suplementos que têm adição de cafeína, só nele já tem às vezes 80, 100. E aí, se você ingere mais um café, então no dia a dia, né, que você está tomando café, isso vai chegar no limite e isso vai te deixar muito agitado, tá? No período do jejum, a recomendação é que suplementação, o whey não vai entrar, né? Porque vai ter ali os macronutrientes. Aminoácidos, se for só um plus de aminoácidos, você pode, tá, tomar. Agora, tudo vai quebrar o seu jejum. Creatina quebra jejum, glutamina quebra jejum, né? Então, se você de fato está no foco de fazer o seu jejum mesmo, né? Nas 100 horas, enfim, 72 horas, saiba que se tomar os suplementos vai quebrar o seu jejum, tá bom? O seu jejum metabólico. A outra pergunta que é bem específica no, no Zoom, no Zoom não, no YouTube, falando a respeito justamente dessa questão do pré-treino, né? Mesmo de manhã, mesmo em jejum, pré-treino, não Sim, os tomar. pré-treinos, não, ele vai quebrar, porque ele tem adição ali de algum adoçante, por exemplo, né? Então, o adoçante ele quebra o jejum, tá? E ali, com certeza, ele tem, com certeza, bom, a maioria tem algum corante, né? Tem algum sabor. Então, isso tudo são produtos alimentícios, é só ginseng panax. Ah, tá, ok, ó, ginseng panax, ele é um fitoterápico, não sei se é a mesma pessoa, né? E a metilocobalamina é uma vitamina B12. Não, ok, pode tomar, tá bom? Agora, a maioria dos pré-treinos, que tem um sabor que é gostosinho, né? Que tem uma coloração quando você mistura na água, ali tem produtos alimentícios que vão quebrar o jejum. O que você pode fazer, né? Você toma a sua água, ou a gente não falou de chá já, então não sei se eu posso falar de chá, se vai entrar chá aqui, vai entrar chá ou só água? É só água, né? Aqui. Acredito que aqui o principal objetivo é a gente fazer a instrução e a pessoa também ter essa liberdade É, aí de é, decidir, né? de decidir. Então, por exemplo, se você decidiu, né, que vai tirar esse pré-treino que tem o adoçante, tem coriaprira, parará, o gengibre, ele é muito bom para digestão, né? Ele é muito bom, ele é um termogênico que você pode utilizar, né? Então, só cuidado na volta, próxima volta da ingestão alimentar, o gengibre, às vezes ele tem uma relação com a questão de soltar o intestino. Então, só tomem cuidado com isso, tá bom? Mas como pré-treino, ok. O whey que perguntaram aí que eu vi. O whey quebra jejum. O whey, ele é ali a proteína do leite mais fácil de ser absorvida. Então, suco natural quebra jejum também, tá bom? Então, ele tá fora. Isso, que quebra... Ó, pensa o seguinte, tudo que tiver macronutriente, né, micronutriente, vai quebrar. Ou seja, uma beterraba, ela vai ter ali carboidrato e fibra, vai quebrar jejum, tá bom? Se tiver alguma fonte de proteína, por exemplo, whey, mesmo que seja o pozinho, vai quebrar jejum, tá? Shake também vai quebrar jejum, porque tem a composição ali do shake, toda ela, que vai ter tanto carboidrato, adoçante, proteína, e vai quebrar o jejum, ok? Esse jejum metabólico, tá? Uhum. Ó, o pessoal no YouTube está perguntando, me Sempre. atualiza aí, quando vai começar o jejum? O jejum começa amanhã, com 3 encontros por dia, tá? Quem está em uso de medicamento de modo geral, antibiótico, o que fazer?
Continua, não para, não. Não é para parar medicamento que o médico recomendou, tá? Nesse caso, se é uma quantidade grande, onde você vai precisar de um estômago ali com nutriente para não dar aquela dor de estômago, eu sugiro que você retire uma refeição, né, ou algumas outras, mas próximo do horário que você for tomar esses medicamentos, se for em grande quantidade, de antibiótico, enfim, você faça uma refeição, porque o estômago ele vai gritar, né, e aí você vai ter um desconforto grande, tá bom? Alguém falou aí que vai parar de treinar. O treino, gente, é o seguinte: se você tiver com a disposição e se sentindo bem, pode treinar. Agora, o seu cérebro ele vai lutar de todas as formas para não gastar energia, para deixar o seu corpo quietinho, porque ele está acostumado com a energia rápida. Então, vale a gente aqui também esse autoconhecimento, essa busca do governo do corpo, né, de você dominar a mente, que você vai colocar diante do Senhor, né, em oração ali também, de você perceber que, olha, tudo bem, eu não vou conseguir fazer de repente um treino uau, pesado, mas eu consigo fazer um treino. E isso eu vou dominar e vou fazer. Então é sempre essa percepção de você entender que é o meu corpo, o meu cérebro querendo ficar quietinho aqui, porque ele está desesperado, que não está entrando nada de energia rápida e ele quer me sabotar, ou de fato eu estou no momento onde eu sinto que meu corpo ainda não se adaptou, ainda está um pouco difícil para adaptar. Isso é importante avaliar no processo de jejum. Mas, teoricamente, você pode treinar normalmente, tá? Ainda mais se você já é adaptado. Para quem é a primeira vez, talvez vai ser um pouquinho mais difícil de conseguir treinar também, mas não é impossível. Fala sobre isso. Bom, A outra pergunta aqui é quanto tempo, né? 12 horas. Carla Marinho. Carla, o convite aqui, esse recrutamento é para que juntos nós estejamos 100 horas. Mas cada um, o princípio, o principal, né, é que você entenda aquilo que é bom para você, aquilo que você se comprometeu a fazer. Em unidade aqui nós estaremos conversando no grupo, tendo esses 3 encontros no dia para poder fortalecer. Inclusive, Daniele, se possível, você também falar um pouco sobre esse fortalecimento no espírito quando der esses picos aí que a Marceline falou, né? é, Tem, tem alguma arma, esse armamento a gente consegue ativar também? clamar o espírito para o domínio próprio. Vai lá, Dani. Tem sim, com certeza. A vontade ela vai vir, só que você precisa governar e dominar essa vontade, né? Porque se você ficar pensando, igual eu contei nossa experiência lá de adolescente, por que que eu sofri tanto com jejum? Eu ficava pensando, gente, agora, na minha casa, minha mãe estaria fazendo. Aí eu começava a pensar em comida. Se você focar sua mente para algo, o seu corpo vai desejar isso. Então, o que que você tem que fazer? Foi muito bem colocado aqui pela Marceli em relação a você se hidratar bem, tomar uma água e essa conexão também com Deus, porque às vezes não é nem fome, não é nem fome, é aquela vontade, pelo hábito que a gente tem, às vezes, de beliscar nos intervalos das refeições. Então, às vezes você acha que é fome, mas não é. Então, a hora que vir essa vontade de você comer, ou senão a sua mente for assaltada para esse tipo de pensamento, aí é o momento de você orar e falar: não só de pão viverá um homem, nem só de pão. Então, são só 4 dias. E, e aí é a hora de você ativar o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. É você falar: É, olha, eu vou ditar para minha carne quem é que manda aqui, né? Que é o espírito e a alma que precisa liderar aí a sua vida. Não é o corpo, né? É o seu espírito. E é isso que você vai fazer nesse período. É fortalecer o seu espírito para quê? Para você não deixar essas coisas bobas, né?
roubar mesmo o seu propósito, não tomar, não roubar, não assaltar o seu propósito nesses dias, né? De conectar com Deus, de buscar Deus, de ler, de meditar. Então, o conselho que eu dou é isso: é É uma você ir coisa para interessante. Deus, é ir para Você Deus falou, e buscar da parte dele, se alimentar dele. é isso mesmo, você falou uma coisa interessante, Daniela. Vai ser vontade, tá? A partir das 18 horas, 24 horas, o seu corpo vai estar adaptado, não é? E aí não é mais, você não vai sentir a fome. Que um dos benefícios de você ter a prática do jejum é você diminuir a sua fome, porque você não vai ter essa questão da alteração hormonal. Então vai ser vontade mesmo, né? Aquela coisa do hábito. E aí é só o espírito para entrar para nos ajudar, que é o verdadeiro propósito que a gente está aqui, né? Ter uma maior intimidade com o espírito, com Deus, e aí ser governada por ele, né? Uma coisa interessante que alguém falou assim: olha, sabe essa barriguinha que você tem? Pega nela, pega na sua barriga, tem umas dobrinhas. Eu quero falar para você que essa dobrinha, essa barriga, essa gordura, esse cobertor que você tem, ele dá energia para você de uns 10 dias aí, tranquilo. Então, às vezes a gente fala, ai, vou morrer. Não, não vai. Você tem energia que sobra aí para sustentar você esses dias. É verdade. Então, vamos encerrar esse momento aqui, já preparando o nosso corpo. Para você que ainda não tomou uma água, você vai dormir agora, então toma só um pouquinho, né? Mas logo cedo já faz essa hidratação e essa limpeza do corpo. E vamos aqui já iniciar essa limpeza da alma e do espírito, né? Pode conduzir esse momento para a gente, Dani, que eu vou colocar uma canção aqui. Amém. Amém. Amanhã a gente começa, então, o nosso jejum. E aí já separa hoje mesmo, antes de dormir, ou amanhã cedinho, após a live, já separa os seus alvos. O que você quer em Deus? Coloque esses alvos, prega eles de uma forma legível, que você possa acordar e ver eles todos os dias. E você vai orar por isso, porque o mais interessado é Deus. Deus é o mais interessado para dar aos seus filhos. E nesse momento é um momento que você vai acessar aquilo que você precisa. É uma libertação, o Senhor vai dar para você. É uma promoção, o Senhor vai ceder. É uma direção, são pessoas, novos ambientes, é uma cura. O Senhor vai conceder para você, porque Ele te ama. E a bondade dele vai favorecer você. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Por essa oportunidade, Senhor, de nos dedicar esses dias em buscar mais a tua presença, em buscar mais de revelação, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, por esse privilégio. Ó Deus, como família aqui, Senhor Jesus, eu quero apresentar diante de Ti os meus irmãos, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que o Senhor atraiu, Pai, para esse movimento. Ó Deus, que o Senhor possa falar com eles. Atrai o coração de cada pessoa ao Senhor. Ó Deus, conceda um novo nível, Pai, de intimidade, um novo nível, Senhor, de revelação, de autoridade, de unção, de vida. Ó Deus, no nome de Jesus, conduza, Senhor, um novo nível de intimidade contigo. Fala com eles, Senhor, no nome de Jesus. Nós silenciamos outras vozes. Silenciamos, Senhor, tudo aquilo que tem roubado. Ó Deus, a melhor parte, que é o Senhor. E nesse momento, Pai, nós nos aproximamos de Ti para ouvi-lo. Oh Deus, no nome de Jesus, para ouvir aquilo, Pai, que está oculto a muitas pessoas. Nós queremos ter acesso, Senhor, ao secreto. Queremos ter acesso, Senhor, àquilo que o Senhor quer se revelar a nós.
Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Pai, no nome de Jesus, eu declaro e abençoo, Senhor, esse processo de jejum. Todos, Pai, terão essa facilidade, será uma forma leve, gostosa. Oh Deus, no nome de Jesus, nós declaramos, Espírito Santo de Deus, abençoa cada vida, fortalece cada vida. Oh Deus, no nome de Jesus, leva a gente a crescer, a avançar e amadurecer em Ti. O nosso espírito precisa ser fortalecido. O nosso espírito precisa, Senhor, ser inspirado pelo Senhor. Por isso, Pai, nós ativamos agora o nosso governo, nós ativamos agora, Pai, aquilo que o Senhor já nos deu. Oh Deus, como filhos do Senhor, nós ativamos, Espírito Santo de Deus, todos os dons que já estão liberados para nós, que é do domínio próprio, da mansidão, oh Deus, que é da alegria, Espírito Santo de Deus é da benignidade. Ô Senhor, no nome de Jesus, conceda, leva-nos a florescer nesses dias. Nós queremos crescer, amadurecer em Ti. Em nome de Jesus, deixar as coisas de menino, deixar as coisas de criança, deixar, ô Senhor, no nome de Jesus, o leitinho, e nos leva, Pai, a comer comida sólida. Nos leva, Senhor, a crescer em maturidade, em revelação, em entendimento, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos e declaramos, Espírito Santo de Deus, nós somos livres, Pai, para desfrutar de um relacionamento genuíno com o Senhor. Nós somos livres, Senhor, para ouvi-lo. Nós somos livres, Espírito Santo de Deus, para expandir o todo da nossa tenda. Oh Deus, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. E nós queremos estar preparados para esse novo nível, para esse novo tempo. Em nome de Jesus, nos capacita, seja conosco. E nós abençoamos, Senhor, essa semana incrível que o Senhor já reservou para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então nos vemos amanhã às 6h30. Já coloca aí seu alarme para tocar. E no grupo, nós vamos abrir o grupo durante 3 vezes ao dia para você fazer declarações, tá? Aproveito para também falar, evitem emojis no grupo, né? Evitem conversas paralelas, vamos permanecer juntos no mesmo fio, tá bom? Então, até lá.